E olha, o Pentágono estuda o envio de até 10 mil soldados adicionais para o Oriente Médio, segundo informações do jornal Wall Street Journal. A movimentação revelada nesta quinta-feira pelo jornal norte-americano cita autoridades do Departamento de Defesa com conhecimento desse assunto, desse planejamento. A gente conversa sobre esse cenário com o Ciro Reis, colunista aqui do CNN Money, com quem eu já tenho o prazer de dividir tela. Ciro, seja muito bem-vindo sempre. E é um prazer dividir tela com você pela primeira vez. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Ciro, eu queria começar perguntando sobre essa estratégia de Donald Trump. A gente tem um cenário em que parecia até muito fácil. A gente podia classificar que Trump acreditava que mataria o líder supremo, né, o Ayatollah Khamenei, e aconteceria algo similar ao que aconteceu na Venezuela depois, por exemplo, dessa operação contra o ditador Nicolás Maduro. Eu queria entender exatamente como é que a gente pode desenhar esse momento e essa possibilidade, claro, desse conflito se arrastar ainda mais. Começando pelo ponto principal, aparentemente o olhar de Donald Trump era de que bombardeios e a morte das lideranças principais do governo iraniano seriam suficientes para, digamos, encerrar o jogo. Mas é claro que são situações muito diferentes do que da vitória anterior que ele tinha obtido na Venezuela, com a remoção de Nicolás Maduro do poder. É preciso lembrar que o Irã, na verdade, é um país onde a fé islâmica, a religião islâmica, é o que dá o norte do governo, é o que faz a própria governança dessa gestão pública. Então, é muito diferente. O engajamento, digamos, das forças políticas e militares é bem diferente e, sem dúvida, o compromisso do Irã em seguir em frente, e o Irã está desafiando os Estados Unidos, mostra esse compromisso, essa unidade do governo iraniano, apesar dos ataques fortes que o país tem sofrido por parte dos Estados Unidos e Israel. Agora, a extensão dessa crise vai depender muito do compromisso efetivo dos dois lados de dialogar para valer, porque até agora o que a gente tem são sinalizações dos Estados Unidos que o Irã jamais aceitaria, sinalizações do Irã que os Estados Unidos jamais aceitariam. Então, até agora é um diálogo de surdos, né? E, sem dúvida, qualquer solução vai passar pela intermediação de outros players, outros países, que até já de alguma maneira, sinalizaram a intenção de construir essas pontes. Né, Ciro, você comenta essa possibilidade de uma intermediação, mas a gente tem discutido muito esse esvaziamento da importância das organizações multilaterais e cito também, né, essa premência do chamado regime dos ayatollahs, né, desde a Revolução Iraniana de 1979, que a gente vê um regime cruel, um regime bastante duro, né, vil e, evidentemente, que virou, na verdade, uma bomba relógio na região com essa proximidade, evidentemente também esse controle do Estreito de Hormuz. Faço esse preâmbulo para perguntar, as instituições multilaterais, a Organização das Nações Unidas, teria competência para ingerir sobre o próprio regime, mesmo depois da morte de Khamenei? Muito difícil, porque esses organismos internacionais têm sido ao longo do tempo esvaziados. A própria ONU está esvaziada, assim como já nos últimos anos a Organização Mundial do Comércio está esvaziada, a Organização Mundial de Saúde, que tem um papel fundamental, perdeu verbas, inclusive dos Estados Unidos. Enfim, então essa intermediação dificilmente ela ocorreria de forma decisiva por parte desses organismos multilaterais. É mais provável que países como Paquistão, que
foi o que já se ofereceu para ajudar nesse diálogo, e outros, talvez esses governos de outros países atuando diretamente possam ser mais bem-sucedidos do que as organizações multilaterais como a ONU. Ciro, na sua concepção, a gente tem essas falas dúbias de Trump. Diz que não há negociação e que se há negociação é por interesse do Irã. Depois diz que não vai atacar instalações, né, de energia, infraestrutura de fato energética do Irã até depois da Páscoa. O Irã, autoridades iranianas, via canais semi-oficiais, agências de notícias que são vinculadas, evidentemente, ao regime, negam qualquer tipo de existência de negociação. Dado esse cenário de completa incerteza, um diz que me disse, o Trump confirma, o Irã nega, o que a gente pode esperar dos próximos capítulos exatamente dessa série de negociações que existem ou não, né? Eu acho que a gente pode ver em duas camadas. Tem o curto prazo e o médio e longo prazo. No curto prazo, vai ser essa briga de gato e rato. Um diz que está fazendo, que oferece uma saída, o outro diz que isso não é uma saída. Os Estados Unidos ameaçam bombardear ainda mais fortemente o Irã, inclusive instalações que podem, uma vez afetadas, prejudicar toda a população do Irã, infraestrutura que seria atacada nesse caso. O Irã tem mais de 90 milhões de habitantes, então seria um caos social. O Irã também já deu mostras que tem fôlego para atacar alvos de interesse americano e tem atacado aliados americanos no Oriente Médio. Enfim, então a gente sabe que essa escalada militar pode avançar. Os Estados Unidos sinalizam com mais soldados na região. Agora, a gente sabe que quanto mais o conflito se acentua, todos perdem um pouco, né? Isso é evidente. Economicamente, geopoliticamente, ninguém sai impune de um conflito como esse. Os ganhadores são os que estão mais, digamos, mais afastados do conflito. Para a China, ver os Estados Unidos envolvido num conflito e observar isso de longe, sem interferir, é um ganho. Para a Rússia, que estava perdendo muito dinheiro com o petróleo a 70, 80 dólares o barril, tendo petróleo agora a 110 dólares o barril, ganhou uma mina de dinheiro adicional com a qual não contava. Então, a Rússia está jogando parada nesse momento, está ganhando na economia. A China tem problema de importar muito petróleo, então não está diretamente envolvida no conflito, mas está gastando mais com a importação que ela ainda consegue fazer. Agora, é importante, então, só para concluir esse primeiro curto prazo, a gente já tem países sendo afetados. As Filipinas já disseram que tem combustível apenas para mais 45 dias. A Eslovênia, na Europa, a pequena Eslovênia, já está fazendo racionamento de combustível. O Japão e Coreia do Sul já sinalizaram como que uma emergência econômica em função do preço e da dificuldade de importar combustíveis. O Brasil já viu o preço do diesel subir 20%. Enfim, então, nesse curto prazo, todo mundo perde um pouco. Agora, eu acho que é importante a gente começar a olhar no médio e longo prazo. Um grande ativo está se perdendo e vai ser, e tem que ser lembrado para esse médio e longo prazo, que é o ativo da confiança. O mundo está mais desconfiado de tudo, por tudo que a gente está vendo, por todos esses movimentos. Então, acho que esse é um ativo importante que a gente ainda não falou muito, mas que, mesmo após a guerra, recuperar esse ativo da confiança mútua, da parceria entre países e governos, vai ser um esforço bastante grande. É uma destruição completa de todos os ideais, né, pós-guerra, com esse multilateralismo pujante e as relações mais próximas entre os países. Ciro, você mencionava sobre esse jogo de perde-perde. Eu queria entender qual seria o limite de Donald Trump até que de fato esses impactos eles sejam muito profundos para ele mesmo. Com o barril do petróleo ultrapassando o patamar de 100 dólares, evidentemente a gente vai ter um impacto inflacionário
nos Estados Unidos, uma inflação que já estava desancorada, né? Fora ali da meta buscada pelo Federal Reserve, perseguida pelo Federal Reserve. Eu queria entender qual seria o limite exatamente desses impactos econômicos brecarem essa incursão de Donald Trump no Oriente Médio. Eu acho que o Donald Trump sempre teve um suporte total dentro do seu partido, o Partido Republicano, e do movimento MAGA. Hoje, já há algumas vozes que começam a sinalizar um desconforto com as políticas de Donald Trump dentro do seu próprio partido, e mesmo o movimento MAGA já está rachado. Porque o argumento é, poxa, elegemos Donald Trump, nosso favorito, nós de MAGA, porque ele falou que não queria mais intervir mundo afora, gastar dinheiro e colocar em risco a vida de soldados americanos. Agora ele está fazendo exatamente o contrário. Então eu, mesmo sendo MAGA, eu mesmo tendo apoiado Donald Trump, eu agora estou contra Donald Trump. Então, assim, eu acho que o limite que você pergunta, ele começa a ser esboçado. Acho que esse limite está se desenhando já. E lembrando que tem as midterms elections, as eleições de meio de mandato, em novembro, onde a possibilidade do Donald Trump perder o controle da Câmara é bastante grande, e até mesmo do Senado, onde é mais difícil que os republicanos percam o controle, mas agora até já se admite essa possibilidade. Se ele perde as duas casas, ele se transforma naquilo que os americanos chamam de lame duck, é o pato manco na segunda parte do seu mandato, aquele que não tem mais como caminhar normalmente e implantar as políticas que queria no início do governo. Então, acho que os limites eles estão se estreitando, eles estão chegando. Descontentamento no Partido Republicano, descontentamento no movimento MAGA e aproximação das eleições, onde os democratas aparentemente têm mais a ganhar com toda essa movimentação, todo esse conflito. Você mencionou essa observação distante da China. Eu queria entender quais são os possíveis impactos, né? Você mencionou essa dependência de importação de petróleo. A gente sabe que o Irã é o sexto maior produtor de petróleo do mundo, né? E tem a maior parte da sua produção escoada para a China, dada essa dependência dessa economia gigantesca que é da China. Eu queria entender, a China não pode sentir esses impactos também do conflito, apesar de observar a distância, né, os Estados Unidos envolvidos nesse conflito. A China também não pode se prejudicar? Pode, mas a China tem gordura para queimar, né? A China é um estado, assim como o Irã, totalmente centralizado, né? Longe dos preceitos democráticos tradicionais do Ocidente, e a China costuma ser sempre muito precavida em relação a tudo. Em termos de reservas cambiais, é o país que mais reservas cambiais tem, é o país que tem maior saldo comercial entre todos no mundo todo. Então, e é um país que é muito precavido em relação a tudo que faz. Então, é claro que para a China preocupa, mas não vai faltar petróleo para a China vindo do Irã. O Irã autoriza seletivamente que navios podem passar e podem levar petróleo. Então, a China é um cliente importante, então dificilmente vai faltar petróleo para a China. Agora, é claro que afeta na cadeia, tem um impacto, uma incerteza, mesmo num país forte, com gordura para queimar, como a China. Conversei com Ciro Reis, nosso colunista aqui do CNN Money. Ciro, foi um prazer dividir tela com você. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Um abraço, até a próxima. Forte abraço, até mais.